pessoal, eu sou Ana Kátia. Hoje iremos trabalhar em Geografia, Agricultura Geral. Começando a Agricultura Geral, a primeira característica principal é diferenciar a extensiva da intensiva. Em geral, quando a gente trabalha a Agricultura Geral, o nosso objetivo é que você saiba diferenciar a agricultura de países centrais e a agricultura de países emergentes e periféricos. No entanto, para você ter esse diferencial, a característica básica é a diferença entre uma agricultura extensiva e intensiva. Qual a diferença entre a extensiva e a intensiva? Quando eu falo extensiva, eu estou dizendo em que o espaço em geral não foi bem aproveitado. Olha um exemplo. Imagina que eu tenho aqui essa área e essa área A, esse pedaço, tem uma produção de 10 mil toneladas de soja, nesse pedacinho. Agora eu tenho uma área B em que, nessa extensão, área B, eu tenha 20 mil toneladas de soja. Ora, claramente, B tem uma produção, um total maior que A. B é dobrado em relação a A. Então, quando eu olho para isso daqui, eu percebo claramente que a produção que refere-se ao total vai ser maior em B. B é igual maior produção. No entanto, quando eu analiso aproveitar bem o espaço, ou seja, produtividade, que significa aproveitar bem o espaço, eu percebo que A, para produzir 10 mil, precisou desse pedaço. Enquanto que B, nessa extensão absurda, só deu 20 mil. Então significa que A aproveitou muito mais o espaço. Então A tem a maior produtividade. É uma diferença básica para poder, a partir de agora, analisar as agriculturas, os sistemas agrícolas a nível de mundo. Ora, então produtividade, eu estou me referindo ao total por área. Eu estou me referindo ao aproveitamento do espaço. Ora, em geral, os países centrais aproveitam melhor o espaço. Muito porque, em geral, você tem os países centrais tendo um espaço mais valorizado, o que faz com que aproveite mais. Outro, um alto grau de tecnologia. O avanço tecnológico faz com que você consiga desenvolver um espaço, agricultura num espaço maior e naquele espaço mais de uma safra pelo uso de tecnologia. Então, é possível analisar os países centrais, em geral, com uma produtividade elevada. Enquanto os países pobres, ou periféricos e semiperiféricos, periféricos agrários, semiperiféricos com desenvolvimento agrário e de industrialização tardia, em geral com uma produtividade mais reduzida. E alguns, como é o caso do Brasil, baixa produtividade. O Brasil é um país que, no total agrícola, é expressivo. Perante o mundo, o Brasil tem uma grande produção agrícola. Agora, o aproveitamento do espaço a nível de Brasil é muito baixo. Por que é muito baixo? Isso se deve a inúmeros fatores que vamos ver dentro de Agricultura Brasil. Mas lembra que o Brasil tem uma grande quantidade de terras ainda improdutivas. Temos uma concentração de terras muito grande. Consequentemente, acaba muitas vezes não aproveitando o espaço. Então, a diferença entre produção e produtividade já é uma margem para que a gente consiga perceber a diferença do aproveitamento do espaço rural de um país rico para um país emergente e periférico. Depois de analisar essa diferença, se eu te perguntasse qual o lugar do mundo, um lugar a nível mundial, que fique bem claro a produtividade elevada. Ora, Japão, por exemplo. O Japão tem um espaço reduzido por característica natural. Para completar, além de ter um espaço reduzido, tem pedaços de instabilidade tectônica. Lembra que é a área de borda de placa tectônica. E mais do que isso, olha, já é reduzido em tamanho. Tem instabilidade tectônica, área de borda de placa tectônica, que dificulta a ocupação. Tem um relevo acidentado, dobramento moderno, por exemplo. E o Japão ainda tem um grande desenvolvimento urbano industrial. Então, para o desenvolvimento agrícola, resta um pedaço de território
muito reduzido. Consequentemente, ele tem que aproveitar ao máximo, até porque tem uma população expressiva. Logo, o Japão tem uma alta produtividade, aproveita bem o espaço. Ao contrário do Brasil, que tem uma baixa produtividade, não aproveita bem o espaço. Bom, essa é a primeira diferenciação. Então, eu já sei que quando a agricultura é extensiva, eu tenho um aproveitamento do espaço não favorável. Quando ela é intensiva, aproveita bem o espaço. Sei que produção é o total e produtividade é o total por área ocupada. Grande produtividade intensiva, baixa produtividade extensiva. Sabendo isso, agora a gente estuda os sistemas agrícolas do mundo e a gente divide em alguns sistemas e analisa alguns exemplos a nível de país. Ora, os países que foram colônia de exploração, por exemplo, o Brasil, foram países que se destinaram muito a produzir para abastecer a metrópole. Como o objetivo era produzir para abastecer a metrópole, tivemos no Brasil, na região nordeste brasileira, cana-de-açúcar, tivemos na região sudeste o café, a África com grande destaque para amendoim. Essa produção para abastecer a metrópole, ela foi em grande propriedade ou latifúndios. Propriedades de grande extensão que desenvolvia uma atividade agrícola, um fator agrícola. Ou seja, eu tinha a cana-de-açúcar, o café, o amendoim. Então, é uma monocultura. Daqui a gente já tira outro fator, que a gente vai trabalhar em meio ambiente. Se eu desenvolvo uma monocultura, aquela plantação está retirando do solo os mesmos nutrientes o tempo inteiro. Então a tendência de uma monocultura é degradar o solo. Eu vou necessitar de corrigir o solo, de usar produtos químicos para que eu não tenha esse solo tornando-se improdutivo. Então, a monocultura é uma característica da agricultura de plantation, que é desenvolvida em propriedades enormes para abastecer o mercado internacional. Por isso, como visa o mercado externo, em geral a gente associa a agricultura de plantation à fome. Em área que predomina a agricultura de plantation, percebemos claramente que há um grande índice de fome, porque a população produz para abastecer a metrópole ou produz para abastecer outros países. Ora, percebemos isso hoje claramente no continente africano. Áreas que produzem para abastecer o mundo, áreas em que a população não está produzindo a cesta básica, área em que a população passa necessidade, mas ao mesmo tempo tem uma produção agrícola, mas para abastecer os países centrais principalmente. Essa agricultura de plantation, característico de países que foram colônia de exploração, ela iniciou com o uso da mão de obra escrava. Então, quando eu falo da agricultura de plantation, eu lembro que é uma agricultura que utilizou, MDO, mão de obra escrava, em que essa mão de obra escrava, por exemplo, ela foi substituída pela mão de obra imigrante. Mas em grande parte, quando a gente fala de Brasil, essa mão de obra escrava, hoje, quando você fala de uma mão de obra escrava, você usa um termo de exploração, mas que não é mais teoricamente legal. A gente usa a mão de obra boia fria. É o cara que recebe por dia, mas muito pouco. É o cara que está dentro de uma relação capitalista no sentido de que ele recebe em dinheiro, embora seja um valor extremamente reduzido. Diarista, recebe em dinheiro. Ora, essa agricultura de plantation monocultora que degrada muito o solo está muito associada à área que tem situação de fome, situação de miséria, em que a produção visa o mercado externo, deixando poucos produtores e até mesmo espaço para o mercado interno. Se eu diminuo o número de pessoas que estão produzindo para o mercado interno, diminui a concorrência e a tendência é o preço da cesta básica subir. Essa agricultura de plantation, portanto, não aproveita bem o solo. A agricultura de plantation é o que você percebe nos países colônia de exploração. Consequentemente, é uma agricultura do tipo extensiva e não do tipo intensiva. Não aproveita bem o espaço. Bom, já sabemos que se ele pedisse exemplo, se pedisse numa prova exemplo de país que
tem agricultura de plantation, você ia lembrar dos países do continente africano, você ia lembrar dos países da América Latina, você ia lembrar das áreas que foram colônia de exploração. Ora, outro sistema agrícola também de grande abrangência, antes do outro, olha só para você ter uma visualização de uma agricultura de plantation. Produz na América Central, principalmente, na América Central, a gente tem a característica de ser chamada República das Bananas. Ora, há uma grande produção de produtos tropicais, principalmente, a nível, quando a gente trabalha com a nossa característica da América Latina, mas lembra que é uma monocultura em grande propriedade e que visa o mercado externo. Ora, o exemplo aqui é a área do Equador, é uma área de cultura de bananas. Eu poderia colocar aqui o Brasil, quando teve o desenvolvimento do café, o Brasil, quando teve o desenvolvimento da cana-de-açúcar, e assim vai. Ora, outra atividade, outro sistema agrícola é a chamada agricultura de subsistência ou itinerante. O nome já diz, visa abastecer a própria família, a agricultura de subsistência, a própria família. Ora, é um indivíduo que tem uma propriedade de tamanho reduzido e produz nessa propriedade com a sua própria família para a alimentação da família. Então, se ele mal tem condição de usar tecnologia na área rural, usar o mínimo de ferramenta para desenvolver uma produtividade mais expressiva, ele não tem como contratar ninguém. Então essa agricultura é a agricultura que utiliza a mão de obra familiar. Então a agricultura de subsistência ou itinerante é a que predomina o uso da mão de obra familiar. É a própria família produzindo para a sua alimentação. Em geral, não há tecnologia, então são técnicas consideradas rudimentares, técnicas consideradas arcaicas, obsoletas. Ora, você vê aqui o uso da enxada, a característica manual, a baixa mecanização. É uma produção em que, como o objetivo é abastecer a própria família, sem o desenvolvimento tecnológico, você não percebe uma produção expressiva, um total elevado, ou seja, a produção ela já é baixa. No entanto, essa agricultura de subsistência ou itinerante, ela ocorre em propriedades de tamanho reduzido. Propriedades essas que tanto a gente pode chamar de pequenas propriedades, mas às vezes é menor que uma pequena propriedade, é menor que um módulo rural e por isso é chamada de minifúndios. Então, minifúndios ou pequenas propriedades, principalmente minifúndios. Essa agricultura em propriedade de tamanho extremamente reduzido, essa agricultura que visa a subsistência, é uma agricultura em que muitas vezes a gente pensa assim, bom, se a propriedade é tão reduzida, aproveita bem o espaço, então alta produtividade. Não necessariamente ter um tamanho reduzido significa aproveitar o espaço. Lembra que produtividade não tem a ver só com o tamanho da propriedade, é a relação, o tamanho da propriedade em relação ao que você aproveita ou não do espaço. Então, olha, essa agricultura, como não tem uso de tecnologia, é uma agricultura que, em geral, o proprietário divide a terra em pedaços, desenvolve aqui uma atividade agrícola, aqui outra, aqui outra. Ora, e quando ele utiliza os 4 pedacinhos, a gente diz que, e vai rodando, essa passa para cá, essa para cá, essa técnica para poder fazer com que essa agricultura retire do solo os nutrientes diferentes dessa daqui, que consequentemente pode repor os nutrientes dessa daqui. Esse tipo de relação que vai trocando a produção agrícola é chamado rotação de culturas. A rotação de culturas ela é positiva, ela é ótima para ser usada quando eu não tenho a capacidade de usar tecnologia para modificar o solo. É mais natural, é favorável. No entanto, eu tenho que estudar as atividades agrícolas para saber o que eu vou estabelecer aqui na rotação de culturas. Como às vezes isso não é possível, o produtor resolve fazer o seguinte, dividir a área, produzir, por exemplo, 3
pedaços e deixar um vazio, para que a natureza reponha os nutrientes. Depois deixa o outro lado vazio e passa a produção para o outro lado. Esse pedaço que está vazio é chamado técnica de pousio. Técnica de pousio, deixar a área parada para repor os nutrientes. Ora, se eu utilizo a técnica de pousio, eu não aproveitei todo o espaço, mesmo que o espaço seja pequeno. Então significa que essa agricultura não necessariamente tem alta produtividade, pelo contrário. Em geral, a agricultura itinerante ou de roça ou de subsistência é uma agricultura que tem baixa produtividade, pela falta de desenvolvimento tecnológico e às vezes até mesmo instrução para você desenvolver, você não aproveita bem o espaço e por isso baixa produtividade. Então, duas técnicas muito usadas na agricultura de subsistência é a rotação de culturas para fazer com que tenha uma associação dos nutrientes do solo e evite o esgotamento do mesmo, e a técnica do pousio, deixar a área em repouso para a reposição natural de nutrientes do solo, evitar o esgotamento do solo. Ora, essa agricultura de subsistência ou itinerante percebemos muito também em países que foram colônia de exploração. Percebemos muito essa agricultura em áreas do interior do território brasileiro. Percebemos muito essa agricultura visando a subsistência das famílias rurais, já que produzem a agricultura de plantation para abastecer o mercado externo, desenvolvem a agricultura de subsistência ou itinerante para o abastecimento da própria família rural. Ora, essa agricultura também expressiva no Brasil, acabamos de analisar que a produtividade tende a ser baixa, mas a produção também. Diferente do plantation, que comentamos que a produtividade tende a ser baixa, mas a produção elevada. Ou seja, o total na agricultura de plantation é alto, visa o mercado externo. Outro sistema agrícola é a agricultura chamada agricultura de jardinagem. Olha o nome, jardim, jardinagem. Por que jardim? Porque geralmente quando você pensa em jardim, você lembra de cuidado especial. Essa agricultura é uma agricultura que utiliza muita mão de obra humana, mas com técnicas, com cuidado especial. É diferente da agricultura que a gente acabou de comentar, que é itinerante. Essa daqui, as técnicas são arcaicas, são precárias, obsoletas. A agricultura de jardinagem é técnicas meticulosas, cuidadosas, é o cuidado com cada plantação, é o cuidado para você não degradar o solo e conseguir ao mesmo tempo ter uma alta produção e uma alta produtividade. Então, é um tipo de agricultura que não tem como base principal a grande tecnologia, a mecanização, tem como base principal as técnicas milenares, cuidadosas, meticulosas, o cuidado especial, nome jardinagem. Essa agricultura é característica do sul e sudeste asiático. Então, por exemplo, percebemos essa agricultura no Japão, na Índia, nos tigres asiáticos, nos novos tigres asiáticos. Percebemos essa agricultura no sul e sudeste asiático. Mas por quê? Porque essa agricultura é característica do sul e sudeste asiático. Porque é nessa área que há o clima de monções. A agricultura de jardinagem, ela está associada ao clima de monções. O clima de monções ocorre no sul e sudeste asiático. Mas que clima de monções é esse? Ora, a gente vai analisar quando chegar na parte de geografia física, mas para você ter uma ideia do clima de monções. Imagina que eu tenho aqui, ó, a Índia, a área da China, o Japão, sul e sudeste asiático. Aqui eu tenho a área do oceano. O mesmo desenho aqui do lado. Sul e sudeste asiático, aqui o oceano. Primeiro ponto, eu sei que para analisar o deslocamento dos ventos das massas de ar, eu preciso analisar a pressão atmosférica. Em geral, a pressão atmosférica é a pressão entre moléculas de ar. Quando eu tenho as moléculas grudadinhas, uma está pressionando a outra, a gente chama isso de alta pressão, por geografia. Quando as moléculas estão mais separadas, baixa pressão. Ora, alta pressão, moléculas grudadinhas,
mais frio. Baixa pressão, mais quente. Então, o deslocamento do vento ocorre da alta pressão, ó, uma molécula pressionando a outra, para baixa pressão. O deslocamento se dá do frio para o quente, da alta pressão para baixa pressão. Quando eu trabalho latitude e não analiso altitude, é assim. Não estamos falando em altitude diferenciada. Portanto, a pressão atmosférica, a pressão entre moléculas, ela vai ser maior quando está mais frio, porque elas estão mais grudadinhas. Menor quando está mais quente, porque elas estão mais separadas. O deslocamento se dá da alta pressão para baixa pressão. Guardamos isso. Segundo ponto. Calor específico é a capacidade de mudar de temperatura, de estado. Lembra? A água tem o maior calor específico. O que significa dizer que a água tem um maior calor específico? Para a gente em geografia, a água demora mais mudar de temperatura, mudar de estado. Então, se eu estiver analisando, botei uma panela de água no fogo, com água no fogo, coloquei uma barra de ferro. O que esquenta primeiro? A barra de ferro. O que esfria primeiro? A barra de ferro, porque a água sempre demora mais. Ponto. Guardei essas duas coisas. Agora eu vou analisar o desenho. Verão. Aqui no primeiro, inverno aqui no segundo. Olha, começou o verão. Começa o verão, esquenta. O que esquenta primeiro? A água sempre demora mais. Então o que esquenta primeiro é o continente, mais quente. A água vai estar fria. Se a água vai estar fria, é alta pressão. O continente, portanto, aqui embaixo, ó, alta pressão mais frio. Continente, baixa pressão. É só para você entender que no momento do verão, eu percebo claramente os ventos na área de monções, no sul e sudeste asiático, se deslocando do oceano para o continente. Assim, ó. E durante esse deslocamento do oceano para o continente, que em geral você tem 6 meses de verão e 6 meses de inverno, você tem chuvas. Então são 6 meses de chuvas. O verão é classificado como um período de 6 meses de chuvas. Alto índice pluviométrico durante o verão. Chuvas fortes. Quando eu falo chuvas fortes, eu falo chuvas torrenciais. Nesse período de chuva torrencial, de chuva forte, é o período em que eu vou ter o plantio, principalmente do arroz, porque o sul e sudeste asiático tem por característica a risicultura, então principalmente o arroz. Ora, já durante o inverno, o que a gente percebe? Inverno, ficou frio. Se ficou frio, o que esfria primeiro? A água sempre demora mais, então o continente está frio. A água vai estar morninha. Se aqui está frio, aqui é alta pressão, aqui é baixa pressão. O vento vai sair do continente para o oceano, para a chuva. Então, durante o inverno, eu tenho 6 meses de estiagem, em que diminuem absurdamente as chuvas, o índice pluviométrico. Nesse período, eu vou ter a colheita da minha risicultura. Então, o clima de monções é o clima que contribui para que você tenha a agricultura de jardinagem, que é uma agricultura que necessita de muita umidade e por isso eu aproveito o verão para o plantio, quando os ventos se deslocam do oceano para o continente, da alta pressão para a baixa pressão. E o período de colheita durante o inverno e que é o período de estiagem. Ora, então a agricultura de jardinagem, ela ocorre no sul e sudeste asiático, onde eu percebo esse mecanismo do clima de monções. Essa agricultura, ela é considerada uma agricultura que aproveita muito bem o espaço. Por que é considerada uma agricultura que aproveita muito bem o espaço?
Porque é uma agricultura que você tem cuidado especial. É uma agricultura que se usa técnicas meticulosas, cuidadosas, milenares. É tradicional. Aproveita-se muito bem o espaço e você tem aí, por exemplo, para você lembrar, o Japão, que quase não tem espaço disponível. Então, não dá para se falar em grandes propriedades. A gente fala do predomínio de pequenas e médias propriedades. Agora, essa produção que é em grande parte de arroz, rizicultura, é monocultora. E a gente comentou mais à frente que a monocultura tende a esgotar o solo. Só lembra que aqui a gente está usando uma atividade monocultora que tende realmente a esgotar o solo, mas com mais cuidado. De qualquer forma, essa agricultura monocultora já faz com que o aluno pense assim: bom, se produz uma coisa só, o destino principal é o mercado externo. Não. Essa agricultura é uma agricultura que visa o mercado interno em primeiro lugar e o que sobra, o externo. Porque por mais que eu tenha uma grande produção de arroz, eu tenho uma população numerosa. E além de ter uma população numerosa, eu tenho a população culturalmente do arroz e do peixe. Então, é uma agricultura que visa primeiro o mercado interno e só depois o mercado externo. Agricultura em que você tem um grande uso de mão de obra, já que não é uma agricultura baseada na grande mecanização, com técnicas de aproveitamento da área, inclusive de áreas íngremes. Se eu tiver um terreno acidentado, eu vou tentar fazer com que a atividade agrícola possa existir nesse terreno. Lembra que quando eu tenho uma área acidentada, elevada, e eu tenho floresta, por exemplo, a vegetação, a raiz da vegetação, ela puxa parte da água. Então, a raiz da vegetação retém um pouco da água e, por isso, o escoamento é menor. O escoamento é menor. O que é o escoamento? O processo erosivo. A erosão é menor. Quando eu pego essa área, tiro a floresta, eu tirei a proteção. Quando a chuva bate nessa área, sai carregando. Aumenta o processo erosivo. Ora, acontece que você tirar a vegetação para desenvolver uma agricultura, há uma tendência a ter grande processo erosivo. Não é ideal você desenvolver a agricultura numa área de declividade. No entanto, existem técnicas favoráveis, como, por exemplo, as curvas de nível ou degraus. Desenvolvemos, olha, quebras nesse solo. Você foi desenvolvendo escadas nesse solo, por exemplo. E à medida que a água vai batendo de escada em escada, ela diminui a força. E, consequentemente, diminui o processo erosivo. O desmoronamento vai ser menor, a perda de solo vai ser menor e o desenvolvimento agrícola vai ser mais favorável. Então, é utilizado nas áreas íngremes as curvas de nível, o degrau ou também terraceamento. São formas de você desenvolver a agricultura mesmo em áreas de declividade, já que é uma área sul e sudeste asiático de grande declividade, certo? Essa agricultura visualizada na foto é com grande uso de mão de obra. Isso facilita muito para que você tenha um índice empregatício na área. Bom, pessoal, continuamos na próxima. Até!